Fala, confeiteiros, eu sou o Gabs e no vídeo de hoje eu vou te ensinar uma forma muito simples de você saber qual o tamanho que você tem que abrir a sua pasta americana na hora de cobrir os seus bolos. Essa é uma fórmula que eu criei para facilitar o meu dia a dia na hora de cobrir bolos em pasta americana e hoje eu vou te contar qual fórmula é essa e não fique desesperado porque não é nada complicado, para que você possa, só de saber o tamanho do bolo, saber qual o diâmetro da pasta que você tem que abrir para que aquele bolo consiga ser coberto da melhor forma possível. Então, vamos embora! Todo mundo que trabalha com pasta americana, bolos cobertos em pasta americana, algum dia já se deparou com a seguinte dúvida: qual o tamanho de pasta que eu devo abrir para que aquela pasta consiga abrir o meu bolo inteiro? Porque não tem nada mais chato do que você abrir uma pasta americana, cobrir o bolo e perceber que aquela pasta estava menor do que precisava para cobrir o bolo inteiro. Então hoje nesse vídeo eu resolvi contar para vocês qual é o método que eu utilizo para saber exatamente o tamanho da pasta americana que eu tenho que abrir para cobrir os meus bolos. E hoje eu vou te contar a fórmula que funciona direitinho para você fazer tanto a conta para bolos redondos quanto para bolos quadrados. Ah, mas e se for um bolo esculpido em formato de dragão? Aí a gente já entra num outro ponto, que é bolo esculpido, na maioria das vezes não consegue ser coberto de uma vez só, principalmente se for um formato muito diferente. Às vezes é um formato um pouco mais simples, como uma esfera ou uma meia esfera, a gente consegue cobrir ele normalmente. Mas quando a gente vai para bolos esculpidos muito complexos, a gente não consegue abrir a pasta e cobrir o bolo de uma forma convencional. Às vezes a gente vai por partes, faz emendas, faz acabamentos para sumir com as emendas, enfim, aí já é um outro mundo. Hoje a gente vai falar sobre tamanho de pasta para você cobrir bolos redondos e bolos quadrados. Retangulares também funciona. Para retangulares a gente tem que mudar algumas coisinhas, mas eu vou explicar para você aqui agora nesse vídeo. Então, para bolos redondos e quadrados, a fórmula é igual. O que vai mudar é mais ou menos o formato de como você abre a pasta. Para bolos quadrados, a gente tende a abrir uma pasta americana num formato um pouco mais quadradinho, não pontudo, quinado, né? A hora que você abre na mesa ela fica arredondada, mas tende a ser um pouco mais quadradinha. E a pasta para bolos redondos é completamente redonda, sem se preocupar com cantos. E a fórmula que a gente vai utilizar para saber o tamanho é a seguinte: a gente vai ter que calcular, você vai precisar saber duas medidas do seu bolo. O diâmetro, que é sempre o mais simples, a gente já costuma saber qual é o diâmetro do bolo, se é de 15, se é de 20, se é de 25, se é de 30, isso você vai precisar saber. E lembrando, esse diâmetro deve ser calculado depois que, por exemplo, você já passou a camada de blindagem. Então, se o seu bolo tem 20 centímetros de diâmetro, depois da blindagem ele vai ter por volta de 20, 20,5, 21 centímetros, dependendo da espessura da sua camada de ganache. Então é bom você medir com uma régua ou com uma fita métrica, mas geralmente até 1 centímetro a mais vai ter. Então se tinha um bolo de 20, com a camada de ganache foi aí para 21, e aí você vai precisar saber uma outra medida, que é a altura do bolo. Essa a gente sabe que pode ser variada, então de repente um bolo de 20 pode ter 10 centímetros de altura, pode ter 12, pode ter 13, 14, 15 centímetros, isso vai depender da altura do seu bolo, da estética da decoração que você está fazendo. Então você vai precisar saber a altura do seu bolo também. Isso é uma coisa que você pode medir na hora que você for cobrir. E aí a conta que você tem que fazer é a seguinte: é 2 vezes a altura do seu bolo mais 1 vez o diâmetro. Então, por exemplo, num bolo de 20 centímetros de diâmetro com 12 centímetros de altura, nós vamos fazer 2 vezes 12, que é a altura, e somar ao diâmetro do bolo, que não vai ser multiplicado por nada, porque o diâmetro é um só. Então é 2 vezes 12 mais 20. 2 vezes 12 é 24, mais 20 é 44. Então a gente sabe que para cobrir esse bolo, a pasta americana vai precisar cobrir uma superfície de 44 centímetros de diâmetro, e não de 20, porque a gente tem as laterais. Só que quando a gente vai cobrir um bolo de pasta americana, a gente precisa ter uma sobra, precisa ter uma folga de pasta para que a gente consiga
alcançar todos os cantos do bolo, fazer os acabamentos, cortar as rebarbas sem ter dobra, sem ter problema. Então a gente não vai abrir uma pasta de 44 centímetros. Então no final dessa conta, você vai sempre adicionar aí de 5 a 10 centímetros, dependendo do quão hábil você é para cobrir bolos em pasta americana, você pode adicionar de 5 a 10 centímetros de diâmetro no total que você for cobrir. Então a gente fez 2 vezes 12, somou com 20, que é o diâmetro do bolo, e agora a gente obteve um número de 44 centímetros, que é o tamanho que a gente vai precisar de pasta para cobrir o bolo inteiro, e agora a gente vai acrescentar aí mais uns 5 centímetros. Essa pasta vai lá para 49, a gente arredonda para 50, então eu sei que em geral, para cobrir um bolo de 20 centímetros de diâmetro com 12 de altura, eu preciso abrir uma pasta redonda de 50 centímetros de diâmetro. Então a conta que a gente fez é essa aqui. Para um bolo quadrado, a conta vai ser a mesma, porque um bolo quadrado vai ter o mesmo lado em todos os lados, vai ter o mesmo tamanho, justamente por ele ser quadrado. Então, um bolo de 20 por 20, a gente vai abrir uma pasta mais quadradinha, mas que tenha 50 centímetros de um lado e 50 centímetros do outro. Ela vai acabar sendo um pouquinho maior do que a redonda, porque ela vai ter as pontas. Essas pontas são interessantes você abrir com cuidado e deixar essa pasta um pouco mais quadrada, porque na hora de você cobrir o bolo, isso vai facilitar e vai chegar lá nas pontinhas mais facilmente. Então, seria da mesma forma. Num outro exemplo de tamanho, por exemplo, um bolo quadrado de 25 por 10 de altura, a gente vai fazer 2 vezes 10, que é 2 vezes a altura, somar com 25, então 20 mais 25 vai dar 45, e a gente vai adicionar aí uma margem de 5 a 10 centímetros, que vai dar 50, 55 centímetros de largura e profundidade para você cobrir esse bolo quadrado. Então, a fórmula para você fazer a conta de qual deve ser o tamanho da sua pasta americana para cobrir bolos redondos e quadrados é 2 vezes a altura mais 1 vez o diâmetro ou o lado, se for um bolo quadrado, mais 5 a 10 centímetros para você ter uma margem de folga. Agora, se o seu bolo for um bolo retangular, você vai precisar fazer essa conta 2 vezes para você obter os 2 tamanhos que você precisa. Para um bolo retangular, você tem que abrir uma pasta retangular, que vai ser mais larga para cobrir o lado mais largo e mais estreita para cobrir o lado mais estreito do retângulo. O retângulo sempre tem um lado que é mais comprido e um lado que é mais curtinho. Então, o que você vai precisar fazer? Você vai precisar calcular 2 vezes a altura mais o comprimento, e aí você vai obter um resultado, e 2 vezes a altura mais a largura, e você vai obter outro resultado. Então vamos supor aqui que você vai fazer um bolo retangular de 20 por 30 e a altura desse bolo é 10. Então a gente tem um lado do bolo que tem 30 centímetros de comprimento e ele tem 10 centímetros de altura. Então você vai calcular 2 vezes 10, que é a altura, mais 30. Então 2 vezes 10 é 20, mais 30 a gente vai obter 50 centímetros. Aí a gente vai adicionar a margem de 5 a 10 centímetros para a gente ter a sobra e a gente vai chegar em um resultado de 55 a 60 centímetros de comprimento na nossa pasta. Agora a largura, que é do lado de 20, a gente vai fazer 2 vezes 10, que é a altura do bolo, mais 20, vamos obter o resultado de 40 centímetros, 2 vezes 10, 20, mais 20, 40, e vamos acrescentar de 5 a 10 centímetros, então a gente vai abrir uma pasta aí de 45 a 50 centímetros de largura para poder cobrir esse bolo por completo. Então percebe que a fórmula sempre é a mesma. O que muda aqui no bolo retangular é que a gente vai ter que fazer 2 medidas, porque um lado realmente é muito mais comprido do que o outro. Agora, para bolos redondos e quadrados, como a gente vai ter sempre a mesma medida no diâmetro e sempre a mesma medida de lado no bolo quadrado, a gente faz essa fórmula uma vez só e só se preocupa em abrir essa massa um pouco mais quadradinha quando o bolo é quadrado, mais redondinha quando o bolo é redondo e, obviamente, retangular quando o bolo é retangular. Lembrando que essa fórmula vai estar disponível para você lá no meu grupo do Telegram, onde eu posto dicas, técnicas, receitas e um monte de coisas sobre confeitaria, inclusive apostilas com as medidas e as técnicas passadas para vocês aqui no canal do YouTube. Então, entra lá no meu canal do Telegram através do link que está aqui na descrição do vídeo e você vai poder baixar a apostila gratuitamente, onde está explicadinha toda essa fórmula que eu expliquei para vocês aqui no vídeo. Agora, você pode estar se perguntando, mas Gabriel, e o peso que eu uso para pasta americana para cobrir diferentes tamanhos de bolo? Eu já falei sobre isso aqui algumas vezes no canal.
canal, e essa é uma questão um pouco delicada, porque pode variar muito a quantidade de pasta que você vai utilizar para cobrir o bolo, dependendo da espessura que você vai utilizar para cobrir esse bolo. Então, se for uma pasta extremamente fina, num bolo extremamente bem nivelado, com um ganache, por exemplo, você vai acabar usando muito menos pasta americana do que se você for cobrir o bolo com uma camada de pasta um pouquinho mais grossinha, para de repente esconder alguns defeitos, ou porque você vai precisar de uma pasta mais grossa, porque você vai de repente com as estecas fazer algum tipo de marcação naquele bolo. Então isso vai variar bastante, mas em geral tem aí uma média, uma margem aí de quanto que se usa, e eu também vou deixar disponível essas quantidades nessa apostilinha que está lá no meu grupo do Telegram. Mas lembre-se sempre que a quantidade de pasta pode variar bastante, e você mesmo pode definir se quer uma pasta mais grossa, uma pasta mais fina. Então, eu espero que você tenha gostado dessa dica que eu passei aqui hoje, que você passe a usar, que fique mais fácil para você saber o tamanho da pasta que você tem que abrir para cobrir os seus bolos. A gente se vê todas as quartas e sábados aqui ao meio-dia. Não se esquece de se inscrever nesse canal, compartilhar esse vídeo com quem você sabe que pode gostar desse tipo de conteúdo que eu produzo aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo para todo mundo e até lá!